Ju, eu queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória, porque eu acho ela bem interessante. Explicar um pouco, porque é uma profissão nova, como você entrou nesse meio da análise de dados e também como especialista do Google Analytics. Então, Cris, na verdade, quando eu falo para as pessoas que eu trabalho com análise de dados, ninguém acredita que eu me formei em publicidade. Sou formada em comunicação e trabalhei nessa área. Na verdade, ainda trabalho nessa área, né? Só que eu não trabalho mais só com comunicação ou com estratégia digital. Eu trabalho focada realmente em analisar os dados que essas comunicações geram, né? Essas campanhas digitais geram. No começo, essa área era muito embrionária, não tinha o volume de acesso às campanhas digitais que tem hoje, as empresas não faziam tantas campanhas, então não tinha essa demanda, né? E aí, nessa primeira agência que eu entrei, tinha uma pessoa fazendo BI, né? Que, na verdade, é o antigo BI, né? E aí, eu ainda como estagiária, fui convidada a entrar nessa área, me interessei, na época a gente fazia análise de menções de marcas. Não sei se vocês já ouviram falar disso, fala um pouquinho de Scoop. Disso. Não, fala um pouquinho, que essa língua do marketing eu não conheço. Na época era tinha muita demanda pra gente analisar as menções que as pessoas faziam das marcas nas redes sociais. Então a gente ficava classificando qual assunto que a pessoa estava falando, se a pessoa estava falando bem ou mal da marca. E foi ali que eu também iniciei a minha carreira como BI, na época que era BI, né? E a minha base em comunicação me ajudou e me ajuda muito a integrar o analítico com a parte de negócio, né? Então, eu não só analiso, é muito mais fácil analisar um dado sabendo o que tem por trás, sabendo qual é o comportamento, todo o trabalho de comunicação que acontece. Então, isso me ajudou muito. Como que você se capacitou? Porque devem ter profissionais de TI ou profissionais de publicidade, marketing, que talvez se interessem. Conta o que você fez para você conseguir ser essa profissional hoje tão visada. Eu procurei ir pelo caminho não óbvio. Eu vou te dar um exemplo com o Google Analytics. Hoje em dia, se você é um leigo e você está começando o seu negócio ali e você quer dar uma analisada no Google Analytics, e você não sabe nada sobre o Google Analytics, você vai lá, abre ele, dá uma fuçada, e daqui um dia, talvez você já tenha alguns insights, veja alguns números e ache interessante. Isso qualquer profissional pode fazer, não precisa ser de marketing, não precisa ser analista. Muita gente consegue fazer isso, né? Mas hoje, por exemplo, o que eu conheço do Google Analytics? Não só aquela métrica que está aparecendo ali. Eu sei como você tem que configurar o Google Analytics no seu site para que ele colete o dado da melhor forma possível e que seja o mais consistente possível. Eu sei como a ferramenta processa o dado, como ele lê aquele dado. Então, por exemplo, as sessões que tem ali no Google Analytics. Você sabe que sessões são pessoas que entram no seu site, mas você sabe de quanto em quanto tempo aquela sessão renova? Você sabe quantas sessões o mesmo usuário fez? São dados importantes para que você tenha análises mais consistentes e mais profundas, e não é qualquer profissional que sabe disso, né? Então é saber também o por trás da ferramenta, o operacional da ferramenta, e não só o que está mostrando ali na interface, né? Então eu sou especialista em Google Analytics porque eu sei de ponta a ponta, né? Entendi. Como coleta, como configura e o que está aparecendo ali, além de saber analisar todos os relatórios, que tem milhares de relatórios ali, né? Ju, acho que você bateu aí numa dor que é minha e que deve ser de várias pessoas. Eu tenho meu negócio digital, me aventurei no Google Analytics, que a minha formação é de TI, eu adoro estatística. No começo eu fiquei doida, né? Porque a gente postava alguma coisa, eu ia pro Google Analytics, vai vendo real time, as pessoas entrando em que página, e você fica maluco, extremamente ansioso. E gera aquela ansiedade, porque você tá vendo um monte de dados ali, e você quer saber o que tá acontecendo, né? Exatamente. E é a partir do Google Analytics que a gente paga, né, medidas campanhas do Google, que eu também lá comecei a me aventurar e tal. Hoje eu tô estudando, claro, para melhorar isso. Aí você se empolga, porque eu comecei a fazer minhas campanhas no Google, né? E aí ele se baseia para medir os custos, as entregas dele em cima do Google Analytics.
E recentemente a esperta aqui foi, mas eu tenho que pôr lá no Google Analytics qual é a minha página de conversão. Isso. E eu tava pagando uma nota. Você tava pagando para as pessoas entrarem no seu site e não fazerem nada. Exatamente. E faz muita falta alguém que entenda do assunto para te orientar. Porque o que a gente perde, é lógico que ali eu estava fazendo as minhas experiências, né? Mas você perde efetivamente dinheiro, né? Desperdicei ali dinheiro. Exatamente. Ainda estou aprendendo. Então, o quanto é importante ter uma profissional que tenha esse direcionamento, que saiba exatamente ajustar aqueles parâmetros para pagar o mínimo possível com o máximo de alcance. Eu não sei se é essa a palavra. Tá boa, hein? Tá ficando boa. Tá aprendendo. Não é só porque você tá começando agora e porque você nunca viu o Google Analytics que você tá descobrindo essas coisas. Eu já vi muitos clientes que investem milhões errando, ou seja, perdendo dinheiro. É por isso que a demanda tá tão grande por esse tipo de profissional, Com porque certeza. não é só os pequenos, as grandes empresas também acabam perdendo dinheiro por causa disso, né? E não é pouco não, Não é porque um parâmetro que você mexe ali muda pra caramba, né? Exatamente. E você comentou sobre a página de conversão, Isso. né? Quando você for descobrir que, na verdade, você pode mensurar e otimizar a sua campanha para qualquer ponto do seu site, não só para uma página, por exemplo. Se você quiser configurar esse tipo de otimização da sua campanha para o clique num botão, por exemplo, ou para... Sei lá, você quer que quando a pessoa der scroll de 50% na sua página, sabe, o scroll? Que isso Então, se o usuário entra na sua página e ele navegar a página e subir até 50%, vai disparar a sua conversão. Se de repente o seu objetivo é visualização de conteúdo site, e não necessariamente uma conversão. Então você pode escolher, uma infinidade de opções para você escolher a sua conversão e otimizar a sua campanha baseado nisso. Muito profissional de marketing pensa, vou ligar aqui minha campanha no Google Ads e vou começar a ter retorno. Mas, na verdade, se ele não mensurar direito da onde que está vindo, como que as pessoas estão vindo, ele vai perder dinheiro, porque ele não vai conseguir otimizar aquela campanha para o objetivo que ele quer. Ele vai ter retorno. As pessoas vão entrar no site dele e vão converter. Mas ele pode ter um volume maior e uma taxa de conversão melhor. Pagar menos para ter mais. Né? Exatamente. Então, não é simplesmente ligar a campanha e deixar lá. Pensando na transformação digital, e a pandemia, ela acelerou isso, Sim. Quantos negócios estão com a sua sobrevivência ameaçada? Exatamente. E se ele não fizer primeiro transformar o negócio, a entrega dele mais no formato digital, mas se ele não vai mais conseguir vender fora do mundo digital. Então, eu acho que esse conhecimento ele é incrível, você precisa divulgar esse teu trabalho. Inclusive, vou aproveitar e deixar aqui para falar do meu canal. O meu canal que é o Raw Data, depois a gente coloca ali na descrição, né? Mas lá eu deixo dicas sobre Google Analytics e sobre análise de dados em geral, análise de dados digitais, né? Então, eu não mensuro só dados do Google Analytics, por exemplo, mas se você atende seus clientes no WhatsApp Business, por exemplo. Você está gerando dados ali, né? E você pode analisar aqueles dados também. Esses dados são ricos para você trazer para dentro das suas análises e entender o que está acontecendo ali. Ou no aplicativo mobile. Então, não existe só o website, né? O seu usuário, ele está em diversos lugares. Ele está no Facebook, ele está no Instagram, ele está no WhatsApp, ele está no LinkedIn. E cada uma dessas plataformas tem as suas ferramentas de análise de dados, né? Certo. Por exemplo, o Facebook tem o Facebook Business, o Facebook Insights, o Instagram tem o Instagram Analytics. Sim. Enfim, existe um mundo de ferramentas que você pode utilizar para melhorar as suas análises de dados e, de repente, criar novos produtos, criar promoções. Então, eu vou dar um exemplo básico. Você tem ali o seu site, você tem um e-commerce de móveis. E aí,
você tem o seu Google Analytics ali coletando dados, mas você não analisa eles. Então você não sabe se a pessoa está saindo em um determinado momento do seu site, você não tem noção que tem, sei lá, 1000 pessoas entrando no seu site e só 5 convertendo. Por que essas pessoas estão saindo? Pode ser que elas não estão encontrando uma chamada legal, entendeu? Pode ser que elas estão ficando confusas em algum momento do seu site. Então, se você não analisa esses dados, você vai perder dinheiro. Nossa, você, entendeu? Com certeza. Então, se você conseguir entender o que está acontecendo com os seus usuários dentro do site, você vai conseguir captar mais eles, chamar mais atenção, otimizar o seu site para que ele seja mais favorável para a conversão. O consumidor hoje, ele mudou. O perfil do consumidor... Ele está muito mais exigente. E a gente está disputando atenção com um monte de coisa, Sim. né? Então ele está no celular, ele pode estar no tablet, está na televisão e... um segundo, ele achou que é difícil, ele cai fora. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouco para esse público que quer... Eu vou te fazer 2 perguntas em uma, na verdade. Eu queria que você desse umas dicas e também como você pode ajudar esses profissionais, não sei se no seu canal, quem gostaria de entrar nessa área, nesse caminho. Sim. Que certificações você indica? Para quem está querendo entrar nesse mercado... tem que ficar antenado sobre todas as atualizações das ferramentas. Por exemplo, o Google Analytics está lançando atualizações praticamente uma vez por mês. Então, se você não souber o que está acontecendo, você vai acabar ficando defasado, né? Então, fazer cursos, tem milhares de cursos, o Udemy, por exemplo. Cita alguns. Tem certificação também? Tem certificação. Então, assim, tem diversos cursos que te dão a certificação do Google Analytics, por exemplo, mas tem a certificação do próprio Google. Que deve ter um peso forte. A certificação, né? Isso. A certificação dura por 1 ano, então todo ano você tem que certificar novamente. Entendi. E ela tem a básica e a avançada, né? Certo. Você pode ser certificado na básica ou na avançada. Isso abre portas, né, para o profissional? Isso abre. Se você quer focar nessa especialização... Isso é bem legal, você deixar atualizado a sua certificação. Então você começaria pelo Google Analytics e depois pelas ferramentas de estatística das redes sociais, seria isso? Eu acho que seria legal fazer um paralelo, Google Analytics e as plataformas de veiculação de mídia, que é Facebook Business, o Google Ads, por exemplo, o Instagram Ads, né? Aqui é onde você pode programar suas campanhas. Entendi. E aí você faz esse link. Então você configura suas campanhas nessas plataformas e analisa os dados dessas campanhas via Google Analytics. Eu acho que um não deve viver sem o outro. Entendi. Entendeu? Uma gera os dados e o outro analisa, né? Isso, exatamente. Às vezes a pessoa nem sabe que ela consegue mensurar os dados. E o que ela consegue fazer com isso. Né? Então, que isso é dinheiro, né? Que isso vai gerar um lucro maior, né? Então... Eu vi uma pessoa na internet falando, eu achei bem interessante. Ele falou assim, lembra que no passado você pagava as pessoas para ficar no sinal panfletando? Sim. Eu achei muito interessante a analogia. E se contabilizava quantos panfletos ele distribuiu. Falou, hoje a sua panfletagem é nas redes sociais e no Google. Sim. Então, se você não panfletar direito, você vai gastar dinheiro à toa, né? E inclusive, a gente está falando aqui de campanhas pagas, né? Que você tem que investir dinheiro, mas você tem como otimizar o seu site para que ele... Organicamente. Isso, para que ele ganhe um tráfego organicamente, né? Então, isso também vai te gerar um custo, porque você precisa fazer alterações no seu site, mexer em HTML, mexer na comunicação, você vai criar conteúdos específicos, né? Pro Google conseguir ler o seu site, enfim. Mas lá na frente, depois de uns 3 meses, 2 meses que você faz esse tipo de otimização, seu tráfego orgânico pode ir lá em cima e você não tá pagando nada para isso, sabe? Então é muito valioso, não é só a campanha, é todo um ambiente digital que você tem que olhar. Então, como eu falei, tem o WhatsApp, LinkedIn, tem muitos lugares. O teu consumidor usuário não vem só de um lugar. E você tem que olhar para todos, você tem que saber aonde que ele tá,
quanto tempo ele gasta naquela plataforma, o que ele faz, ele é homem, ele é mulher, qual a idade dele, qual é o estado que ele mora, quais os horários que ele acessa o seu site, que tipo de produtos ele mais gosta, enfim. É uma infinidade de informações e que você pode usar isso ao seu favor, mas se você não olha para os dados, como que você vai saber? Você tá entregando, você nem tem oportunidade. Né? Você nem tem, exatamente. Então, realmente você fica cego. E é a minha paixão, né? Assim como é a sua paixão ensinar, dar aula, né? A minha paixão é analisar dados, é muito a infinidade de coisas que você pode fazer com o que você pode criar depois que você analisa os dados. É que você é muito curiosa, né? Como eu. Tem é bom. Sim, eu acho legal que você falou isso do curioso, porque é um perfil bem interessante para quem está querendo entrar em análise de dados, ser curioso. Sempre perguntar o porquê. Por que aquele dado está assim? Por que as pessoas estão se comportando assim? E se a gente fizesse dessa forma? E além do óbvio, né? Isso, porque tem digamos, pode ter um outro componente ali escondido, né? A gente lá no nosso mundo da TI e de análise de requisitos, a Jéssica está aqui com a gente também fazendo análise de requisitos, a gente falava muito dos 5 porquês, né? Então, se você perguntar por quê, 5 vezes, você vai chegar na causa, normalmente. Uma coisa uma curiosidade, tá? Eu nunca toquei diretamente, eu fui gerente de projetos há vários anos, mas eu nunca me arrisquei a tocar projetos de BI. E eu vi alguns projetos de BI, que são projetos normalmente caros, afundarem, que não atingem um objetivo. E assim, que eu ouvia falar porque o perfil, né, do profissional de TI, ele é muito técnico. E ele não tem esse via de regra, né? Hoje a gente vem mudando esse perfil, mas ele não olha assim o comportamento por trás do dado. Também não tem a visão do marketing, que tem muito a visão de negócio. Até puxando um pouquinho para a IT. Que é o que eu comentei, né? Que a minha base em comunicação fez toda a diferença. Com certeza. Na IT, para você ter uma ideia, uma das coisas, a certificação IT é uma certificação para profissionais de TI. E ela foca muito isso do negócio. Essa visão estratégica que, por exemplo, o marketing tem. E será que não acontece muito do pessoal sair contratando ou pegando serviço de uma pessoa focada de TI, que conhece muito bem a ferramenta e não dá certo? Porque essa pessoa olha para o dado e aquilo para ela significa nada. Então, ela faz uma análise estatística, mas uma análise pobre. Eu sei porque nesses projetos de BI, às vezes os cubos eram montados errado e não trazia o resultado para o negócio. Me fala um pouquinho, esse perfil de TI, por isso que eu acho que o teu caminho é bem interessante, porque você é uma pessoa da publicidade, do marketing, que migrou, que tem esse raciocínio matemático e acabou migrando. Mas também pode acontecer profissionais de TI migrando, né? Tá tendo muito assim, profissional de TI que entra nessa área, profissional da área de publicidade, e que você já falou do curioso. O que você acha para quem está assistindo se identificar e também para as pessoas que vão contratar? Quais são os pontos de atenção com esse perfil do profissional? Isso acontece muito, principalmente profissionais júniores, né? Que estão começando e profissionais que estão começando na análise de dados, não necessariamente são de TI, tá? Mas profissionais que estão começando na análise de dados, eles olham ali o dado bruto e não sabem o que fazer com aquele dado. Então, por exemplo, no Google Analytics, a gente tem 20 conversões hoje. E aí o Google Analytics está mostrando essas 20 conversões. Mas quantas sessões você teve para ter 20 conversões? Qual é o caminho? Estou aprendendo essas coisas. Qual o caminho que ele jornada fez? De compra, quem são essas pessoas? É. Então, o dado pelo dado não diz nada. Você tem que analisar, você tem que saber o porquê que ele está acontecendo, como ele acontece, né? Então, cruzar dados é a chave. Entendi. Né? Então, você, por exemplo, cruzar o dado, quantas pessoas estão clicando no seu anúncio lá no Facebook e quantas pessoas estão chegando no seu site. Entendi. Quantas pessoas estão vendo o seu anúncio. A origem, né? Isso. E muito atrás da origem. Entendi. Então, não adianta você só ver uma métrica ali pura, sem ter um contexto, sem saber também o objetivo, por que você está analisando aquilo,
sabe? Toda análise de dados tem um objetivo, então você tem que saber o porquê, por que você quer aquele dado e o que você vai fazer com ele, né? Então, é esse questionamento que o profissional de dados tem que ter, não é só olhar para o dado. Olhar para o dado não vai adiantar de nada. Eu acho que eu usei um termo bom, né? O tal curioso. Tem que ser curioso para trabalhar com análise de dados, não dá para ser cético e ficar ali sem questionamentos. Tem que levantar hipóteses. Eu digo muito que tem que fazer o e se, né? E se a gente fizer assim? E se a gente fizer assado? Testar. Eu não sei se você conhece, mas o Google tem outras ferramentas também que contribuem para análise de dados, como o Google Optimize. Google Optimize Não conheço. é uma ferramenta de testes. Você consegue fazer testes no seu site. Se você quiser mudar a home do seu site, colocar 2 homes e testar numa amostra, nossa, que legal. E aí você vai ver qual desses testes vai converter mais. A plataforma do Google faz isso para você, né? Então, isso é um tipo de trabalho que o analista de dados bom vai querer fazer, ele vai querer testar, né? Otimizar. Isso. Tudo. Nossa, então, perguntar por quê, levantar hipóteses e perguntar os e se. E se a gente fizer assim, assado? E aí você vai ser um bom profissional. Você tem que ser questionador. Não dá pra só olhar o dado e aceitar. Falar, não, tá bom isso daqui. Tem que investigar. Tem que ser um detetive também. Né? Tem Curioso isso, detetive. né? Exatamente.